Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos finalizar, pessoal, esse livro 2 hoje com 2 aulas de resolução de exercícios da nossa apostila, tá? Nós fechamos então livro 2, página 33. E aqui nós estamos medindo o que, pessoal? Estamos estudando, aliás, associação de resistores em série, associação em paralelo, a junção das duas, que nós chamamos de associação mista, pessoal, e ponte de Wilson. A ideia aqui é saber quais dos resistores estão associados em série ou em paralelo e ver se por eles passa ou não corrente, pessoal. Para isso eu tinha dado um macetezinho fácil para vocês. Para identificar se a associação de resistores é em série ou em paralelo, nós imaginávamos que a corrente elétrica que passava pelo ramo, né, que nós, entre aspas, chamamos de um cano, né, e a corrente, uma água, toda vez que essa corrente, entre aspas, a água, se dividia nos ramos, dizíamos que os resistores que estavam associados nesse ramo estavam em paralelo. Já se a corrente elétrica, entre aspas, a água, passava por um único ramo, entre aspas, um único cano, todos os resistores que estivessem nesse ramo estariam associados em série. Mas existem situações, como a ponte de Wilson, pessoal, em que não há passagem de corrente elétrica. Esse primeiro exercício, basicamente, é para firmar esse conceito na cabeça de vocês. Então vamos ver esse exercício 1 aqui, pessoal, e o enunciado diz que, na figura a seguir, todos os valores de R são iguais. A resistência equivalente, ele quer saber, entre o ponto A e C, correspondem a que valor, pessoal? Vamos ver essa ideia? Vamos aplicar essa ideia de água passando por canos, pessoal? Nós temos aqui, o que eu já havia desenhado, a corrente total. Imaginemos que o ponto A tem um potencial maior que C, então a corrente elétrica sai do ponto A e vai até o ponto C. Quando chegamos nesse nó, aqui acontece uma divisão de corrente. Então vamos lá, pessoal? Aqui eu vou chamar parcela da corrente 1 e aqui parcela da corrente 2, de tal modo que o I total é dividido nessas duas parcelas de corrente. Sempre firmando o conceito, pessoal, a corrente elétrica, entre aspas, é preguiçosa. Ela sempre passa para o lugar onde tem menor resistência elétrica. Então a ramificação que tem o menor valor de R é onde vai ser atravessada por uma maior intensidade de corrente. No nosso caso aqui, os dois valores de R, assim como todos os outros resistores, têm o mesmo valor. Então a mesma porção da corrente que vai para cima, vem para baixo. Mas vai chegar no ponto D. E reparem o que acontece, pessoal. Parte dessa corrente 2, teoricamente, vai subir. Eu vou chamar de I2'. Mas não acontece a mesma coisa lá em cima, pessoal? Aqui no ponto B, essa corrente 1 vem, parte dela passa por aqui, que eu vou chamar de I1'. Parte da corrente segue o seu caminho, que eu vou chamar de I1, assim como o caso aqui de baixo, que eu vou chamar de I2. Reparem no ramo do meio, pessoal. A parcela da corrente 1', que está descendo, se encontra com a parte da corrente elétrica I2' que está subindo. Elas vão se chocar. É como se tivesse água se chocando em um cano. Resumindo, não há fluxo de água ali. Ou seja, não há fluxo de corrente elétrica entre esse resistor, nesse ramo aqui. Isso quer dizer que é uma ponte de Wilson. O potencial de B é o mesmo potencial de D, pessoal. Essa é a grande sacada de ponte de Wilson. Onde não há passagem de corrente elétrica, dizemos que não há DDP. Não tem tensão, voltagem, não tem diferença de potencial. Então, não atravessa corrente elétrica por esse resistor. Eu posso esquecer essa parcela I1' e essa parcela I2'. Que não há passagem de corrente elétrica, pessoal. Ó, posso esquecer esse raciocínio. A parcela de corrente que vem de cima se encontra com a parcela de corrente que vem de baixo
não há fluxo de corrente. Os portadores de carga se encontram ali, pessoal. Ah, então peraí. O íon que passa por esse resistor é o mesmo íon que passa por esse. Isso quer dizer que esses dois estão associados em série. E esse aqui, pessoal? A corrente 2 que passa por esse é a mesma corrente 2 que passa por esse. Então, esses dois resistores estão associados em série entre si. Logo, chegando nesse ponto aqui, nesse nó, há uma junção das correntes novamente, I1 com I2, chegando ao ponto C, o I total. É assim que nós podemos identificar, então, ponte de Wheatstone, pessoal. Bem, esses dois resistores estão em série. Logo, para descobrir a resistência equivalente, pessoal, 1, tá? Vou associar com a corrente 1. Numa associação em série, é só o N vezes o R. Lembra que eu posso usar essa expressão para quando o R, o valor da resistência, for igual. Temos dois resistores, né, pessoal? Então, reparem que a resistência equivalente da parcela da corrente 1 é 2 resistores, cada um com o valor R. Mas veja só, pessoal, aqui embaixo também acontece a mesma coisa. Então, esses dois resistores também estão associados em série. Então, a resistência equivalente dessa parcela 2 da corrente também é utilizada a mesma equação, N por R. Logo, a resistência equivalente dessa parcela 2 também é 2R. Eu reduzi o meu circuito, pessoal. Então, esses dois juntos ficou com um só, com resistência 2R, e esses dois juntos também ficou com resistência 2R. Logo, olha como que eu posso mudar o meu desenho, pessoal? Lembra que resistor eu posso tanto fazer a caixinha assim, né? Simbologia, quanto dente de serra ali. Aqui ficamos com um de 2R, que é a associação desses dois aqui. E outro de 2R, que é a associação desses dois aqui, pessoal. E agora temos que ambos os resistores estão associados em paralelo. Olha os pontos A e C aqui, pessoal. Logo, a minha resistência equivalente total, quando temos dois resistores, pessoal, associados em paralelo, eu posso usar o produto pela soma, lembra? O produto entre o valor deles, 2R vezes 2R, dividido pela soma, que é 2R mais 2R. Quem quiser usar 1 sobre o R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, vai dar a mesma coisa, tá? Aqui já vai mais direto, né? Ficamos então que a resistência equivalente total do meu circuito é 2R vezes 2R, 4R ao quadrado. 2R mais 2R, 4R. Posso cortar 4 com 4, o R quadrado com o R de baixo. Ficamos então que de todos esses 4 resistores, a resistência equivalente total, pessoal, equivale somente a R. Aqui está a resposta do nosso exercício 1. Bem tranquilo, né, pessoal? Esse exercício é mais para identificar quais resistores apresentam associação em série, em paralelo, e ver se aparece ou não a tal da ponte aí, pessoal. E agora nós vamos para o exercício 2. Fácil, hein, gente? Bem conceitual esse exercício 2 aí. Vou desenhando ele aqui, enquanto vocês vão tentando fazer ele aí. Vou representar a lâmpada, pessoal, ó, com uma bolinha e um R, tá?
E no exercício ele afirma que, pessoal, vamos lá. Aninha ligou 3 lâmpadas idênticas. É por isso que eu coloquei com a mesma resistência, tá, pessoal? A rede elétrica à sua casa, como mostra a figura. Seja VP, a diferença de potencial, E, IP, a corrente na lâmpada P. Então vamos identificar ela, lógico, né? Aqui nós temos uma diferença de potencial, pessoal, que ele mandou chamar de VP nessa lâmpada. E sabemos que aqui também cada lâmpada tem a sua DDP. Essa lâmpada ele chamou de lâmpada Q. Essa terceira lâmpada, pessoal, eu vou chamar de VX, tá? Então aqui a lâmpada Q, aqui a lâmpada que nós denominamos X e aqui a lâmpada P. Basicamente, o enunciado do exercício está aí, gente. Essas grandezas são respectivamente o VP e o IQ, considerando as informações, assinale o que for correto. Vamos lembrar da teoria de associação de resistores, pessoal? Entre esses dois pontos há uma DDP. Então vamos imaginar que aqui seja o ponto A, tem o potencial maior que aqui nesse ponto que eu vou chamar de P. Então a corrente elétrica, ó, vai sair do ponto A. Esta daqui é a corrente total. Quando chegar nesse nó, que é a junção de dois ramos, né? Reparem que vai acontecer uma divisão dessa corrente total. Parte desse total vai para cá, que eu vou chamar, assim como o exercício falou, de IP. E parte dessa corrente vai para cá, assim como o exercício falou, IQ. O que acontece é uma divisão ali, né, pessoal? Sendo assim, eu quero que vocês reparem o que está acontecendo entre a lâmpada, qual tipo de associação está entre a lâmpada P e a lâmpada Q e X. Reparem que Q e X estão associadas em série. Essa corrente que passa pela lâmpada Q é a mesma que vai passar pelo ponto X e vai subir. Já esse P só passa pela lâmpada P. Lembra que eu disse no começo da aula? Quanto menor o valor da resistência, mais corrente atravessa por ela, pessoal. Todas as lâmpadas, segundo o enunciado do exercício, possuem a mesma resistência. Então quer dizer que essas duas passam metade da corrente que passa por P. Por P, que tem a menor resistência, passa uma corrente maior, de tal modo que é a proporção entre as resistências. Isso é muito importante, pessoal, que vocês tenham essa sensibilidade aqui na hora de fazer exercícios. Todos possuem a mesma resistência, então nós podemos afirmar que o I total, pessoal, é o IP mais o IQ, que é a mesma corrente que passa por X, tá? Mas como tem duas vezes o valor de R que possui no ponto P, isso quer dizer, olha aqui, pessoal, que a corrente que passa pela lâmpada P é duas vezes a corrente que passa pelo ponto Q. A corrente é maior, porque a resistência nessa lâmpada é menor. Como aqui tem 2R, passa só metade da corrente que passa por P. Logo, a corrente que passa por P é o dobro da corrente que passa por essas duas resistências. É muito importante que vocês tenham esse conceito, tá, gente? Tem N exercícios que nós temos que usar essa proporção.
ver que a resistência de um é quantas vezes maior que o outro. Se a resistência de um for 5 vezes maior, um exemplo arbitrário, a corrente elétrica que passa por ele é 5 vezes menor. Temos que ter essa noção, essa sensibilidade aqui nesse tipo, principalmente quando entrarmos em lei de Kirchhoff, hein, pessoal? Então, aqui parte do exercício nós já respondemos. Eu sei que a corrente que passa em P é o dobro da que passa em Q. Logo, porque é um único R, aqui são 2 R's, né? Então, o IP é maior que o IQ. E o IQ é igual ao que passa pelo X. Tá aqui metade do exercício. E potencial, pessoal? O V que ele chamou. Esse conjunto está associado em paralelo. Então, na associação em paralelo, todos os resistores possuem o mesmo potencial. O mesmo DDP, não potencial, tá? O mesmo DDP. Mas esses dois estão em série. Isso quer dizer que o potencial que nós temos no ponto P, ó, DDP aqui, é igual à soma dessas duas DDP. A potencial DDP, né, no ponto Q, mais o potencial no ponto X, que é o 127. Aqui só temos um potencial e esses dois somados têm que dar o mesmo potencial, porque estão associados em paralelo. Sendo assim, nós temos que o potencial no ponto P também é maior, porque o potencial no ponto P é a soma dos dois, né? Então, o potencial no ponto P também é maior que o potencial no ponto Q. Gente, o potencial no ponto Q e no ponto X são iguais, tá? Porque o R são iguais, o I são iguais, então essa DDP aqui é a mesma, tá? O VQ é igual ao VX. Os valores de R e de I são iguais, então o U, a DDP, também é igual, tá? Bem, vamos subir um pouquinho o nível aí. Vamos para o exercício 3, pessoal. Para isso, vou apagar um quadro aqui. Vou fazer o desenho aqui, tá, pessoal? O exercício é o 3. E o meu circuito possui uma chave aqui. Nosso símbolo de gerador, né, pessoal? E a chave ele chama de chave K. E vamos analisar de novo, pessoal, esse exercício 3. Diz que, no circuito a seguir, tem-se uma associação de lâmpadas, mais uma vez, idênticas. Um amperímetro e um gerador elétrico, ambos considerados ideais. Está aqui o amperímetro, né? Não havia colocado ele. Quando a chave K está aberta, o amperímetro indica uma intensidade de corrente elétrica I. Cuidado, pessoal, para que não tenha dúvida na ideia de amperímetro. O amperímetro está nesse ponto, mas ele mede a corrente do circuito. A corrente fica circundando, fica circulando o meu circuito. Então, quando essa chave está aberta, a corrente que ele mensura é uma corrente I. Então, vamos colocar o I da primeira situação, ou seja, quando a chave está aberta,
ele mandou chamar de I. Veja o caminho que a corrente elétrica segue, pessoal. Ao fechar a chave, o amperímetro indica uma intensidade de corrente elétrica diferente. A corrente elétrica que fica circundando o nosso circuito, tá, pessoal? Seria a segunda situação, o I2, que eu vou chamar aqui de linha, tá? Vamos analisar, primeiramente, nossa primeira situação. A corrente elétrica total passa por aqui, o I da primeira situação, não vai passar aqui porque o circuito está aberto, então vai passar unicamente por esses 3 resistores. No caso, as lâmpadas, né? Qual expressão relaciona diferença de potencial e corrente elétrica com os resistores, pessoal? Aqui é o nosso U, tá? É a primeira lei de Ohm. As 3 grandezas que nós precisamos nos importar extremamente dentro de associação de resistores. O R e o I. Na primeira situação, pessoal, essas 3 lâmpadas, a corrente só passa por essas 3 lâmpadas. Cada uma tem o valor de resistência R. Então, olha o que acontece na primeira situação. O I é igual ao U dividido pelo R equivalente da primeira situação. Já isolei o I, tá? A expressão é U igual a RI, mas já isolei o I. Na primeira situação, esses 3 resistores estão em série. Então, vamos colocar que a resistência equivalente dessa primeira situação é N vezes o valor de R, né? R equivalente, é só somar, né, gente? É 3 vezes o R. Então, repara que quando a chave está aberta, o I pode vir a ser dado como U por 3R. Temos que comparar isso com a segunda situação. Agora vamos na segunda situação. Quando essa chave K, pessoal, está conectada. Vou mudar o I, não vai ser mais o I1, vai ser o I da segunda situação. E olha o que acontece. Quando chega nesse nó, com a chave fechada, parte desse I2 vai se dividir. Vai um pouquinho para cima, um I2 linha e parte vem para cá. Um I da segunda situação, 2 linhas. Vimos então que agora esses 3 resistores estão associados em paralelo com esses 2, pessoal. Aqui a associação em série. Nós já vimos que esses 3 aqui associados, temos a resistência de 3R, não é? E esses 2 aqui associados em série, pessoal, em série a gente soma, né? R mais R, ficamos com 2R. Mas olha o que eu transformei no meu circuito. Esse circuito ficou um circuito com essa característica, ó. O nosso gerador. Aqui, um de 2R, que é esses 2, né, pessoal? 2R. E esses 3 lá em cima, um único, que vale 3R. Juntei esses 2, ficou um de 2R. Juntei esses 3, ficou um de 3R. Mas olha o jeito que ficou agora, pessoal. Agora nós ficamos com uma associação em paralelo entre 2 resistores. Então, para isso, eu vou ter que encontrar a resistência equivalente dessa segunda situação. Entre 2 resistores, nós podemos utilizar o produto pela soma. Quem quiser fazer 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre... E assim, pode fazer. Mas 2 resistores é mais tranquilo usar o produto pela soma. Ficamos que o 3R mais 2R. Gente, logo a resistência equivalente dessa segunda situação é 6R ao quadrado dividido por 5R.
Logo, a resistência equivalente dessa segunda situação, corta o R quadrado com o R de baixo, ficamos que é 6R sobre 5. Marcos, para que achar o R equivalente nessa segunda situação? Porque agora eu acho a corrente equivalente, a corrente total, né, da segunda situação para esse caso. E aí eu comparo essa nova corrente com a antiga. Vamos nessa? Agora achar o I da segunda situação, que eu chamei de linha. Sabemos que o I' é igual ao U sobre o R equivalente dessa nova situação, a situação 2. Logo, o I' é o U dividido por isso, ó, a nova associação de resistores. 6R dividido por 5. Jogo 5, né? Para cima, ficamos que 5U dividido por 6R. Pessoal, temos as duas correntes elétricas nas duas situações. E agora a gente compara essa com aquela. Quando pede para que a gente faça a comparação, o que a gente faz? Divisão, não é? Eu vou comparar aplicando uma divisão entre elas. O I' pelo I. E o I', pessoal, é 5U dividido por 6R. O I é U dividido por 3R. Divisão de fração. Vou passar para uma multiplicação. O I' sobre I. Pessoal, ficamos que 5U sobre 6R vezes 3R, joga a fração de baixo dividindo, né, pessoal? Na verdade, invertendo a divisão por U. E agora, vou pôr o creme do milho verde, ó. Corto U com o R com R. Ficamos que o I' sobre o I é igual a 5 vezes 3, 15, dividido por 6. Logo, pessoal, 15 dividido por 6 dá 2,5, né? Deixa eu confirmar aqui. 2,5, pessoal. E esse I da antiga situação que está dividindo, joga para lá, vai multiplicando. 2,5I. Pessoal, tá aqui a resposta do terceiro exercício, tá? Na nossa próxima videoaula, continuamos resolvendo exercícios da nossa apostila. Até daqui a pouco, gente. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.